Olá, tudo bem com vocês? Voltamos para falar de história e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Conferência de Berlim e o que seria a partilha da África. A Conferência de Berlim é um evento histórico muito mencionado em estudos sobre o imperialismo do século XIX. Em sua grande maioria, esses trabalhos apresentam o encontro como um momento no qual as nações da Europa se reuniram para, em 1885, partilhar entre si o continente africano. Porém, documentos da época indicam que a divisão da África não estava em pauta. Assim, é necessário identificar quais foram as deliberações dessa reunião e por que ela ficou conhecida como a Partilha da África. Pois muito bem, a conquista do continente africano por países da Europa durante o chamado imperialismo foi um processo que durou décadas e no qual regiões africanas foram progressivamente colocadas sob o controle direto ou indireto de alguma nação europeia. Mas pode-se dizer que a maior parte dessa divisão da África ocorreu entre a segunda metade do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, com especial aceleração a partir da década de 1880. Nesse período, foi realizada entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro do ano seguinte a chamada Conferência de Berlim. Esse evento diplomático, que envolveu nações da Europa, além de representantes dos Estados Unidos da América e do Império Otomano, está inserido em um contexto de insatisfações das disputas imperialistas por regiões estratégicas do continente africano. A corrida da África, especialmente a partir das duas últimas décadas do século XIX, foi marcada por interesse crescente pelo Rio Congo, e determinados acontecimentos teriam impulsionado as disputas por essa região. De modo geral, até a década de 1880, apenas as regiões da costa do continente africano haviam sido ocupadas pelos europeus. Um dos fatores que explicam a ausência europeia no interior da África seria o desconhecimento ocidental em relação às condições físicas e humanas das regiões além do litoral. De modo geral, até a década de 1880, apenas as regiões da costa do continente africano haviam sido ocupadas pelos europeus. Mesmo Portugal, que pelo menos desde o século XV manteve contato com populações africanas ao sul do deserto do Saara, esteve por séculos praticamente restrito às regiões costeiras, com localidades pontuais no interior em que tinha um pequeno aparato administrativo. Apesar de tênue e frágil, essa presença na África antes do século XIX foi usada com argumento pelos portugueses para reivindicar importantes regiões em disputa durante o chamado imperialismo. Algumas das principais vias de acesso ao interior do continente africano eram seus rios, e, nesse sentido, as redes fluviais eram objeto de especial interesse por parte das nações europeias na corrida imperialista. Partindo desse princípio, eventos ocorridos a partir das últimas décadas do século XIX são considerados por muitos historiadores
fundamentais para explicar a rivalidade da qual foi alvo a região central da África, mais especificamente a região da bacia do rio Congo. Em primeiro lugar, em 1880, Pierre Savorgnan, explorador de origem italiana, vinculado à Marinha Francesa, assinou com o rei Makoko, chefe dos Bateques, acordo no qual o soberano africano concordava em ceder seu território à França. A assinatura desse tipo de tratado entre europeus e africanos não era novidade, mas a diferença daqueles firmados anteriormente, esse foi ratificado pelo governo da França em 22 de novembro de 1882, o que pôs em alerta as demais nações da Europa em relação à importância dada a ele pelo Estado francês. Bem antes da assinatura desse tratado, desde pelo menos a Conferência Geográfica de Bruxelas, isso em 1876, o rei Leopoldo II da Bélgica já demonstrava interesse em obter uma colônia em território africano. Agindo em seu nome, o famoso explorador britânico Henry Morton Stanley assinou centenas de tratados com chefes africanos. Uma consequência da assinatura desses acordos foi o fato de que, em 1883, Leopoldo havia claramente passado à frente da França na corrida pelo Congo. Nas palavras do historiador holandês Henk Westling, o autor do livro Dividir para Dominar, A Partilha da África, 1880 a 1914. Em 1884, Portugal obteve dos britânicos o reconhecimento de sua soberania sobre todo o estuário do Congo, no que ficou conhecido como Tratado Anglo-Português, alvo de críticas e protestos. Esse acordo não chegou a ser ratificado pelo parlamento britânico, mas sinalizou quais eram as reivindicações lusas em relação ao que os portugueses consideravam seus direitos históricos à embocadura do Congo e chamou a atenção para os acordos bilaterais que estavam sendo feitos entre as nações europeias. Diante desse panorama de crescentes iniciativas na região central da África, o chanceler alemão Otto von Bismarck, que inicialmente hesitou em inserir a Alemanha no grupo de países que disputavam territórios coloniais, decidiu, em conjunto com o governo francês, organizar uma conferência em Berlim para tratar de assuntos relevantes naquele momento, em especial para definir as formas de regulação das navegações fluviais. E quais seriam as resoluções dessa conferência? Alemanha e França, de forma conjunta, decidiram previamente quais seriam os 3 pontos que iriam nortear os debates em Berlim: a liberdade de comércio na bacia e no estuário do rio Congo, a liberdade de navegação dos rios Congo e Níger e as formalidades que deveriam ser cumpridas para que as novas ocupações na costa da África fossem consideradas efetivas. Pela ata geral da Conferência de Berlim, redigida ao final do encontro, ficou estabelecido que as embarcações com fins comerciais, sem distinção de nacionalidade, teriam livre acesso ao território compreendido pela Bacia do Congo e seus afluentes. Essa determinação teve por objetivo impedir a criação de monopólios ao longo de um dos principais rios da África e garantir que as mercadorias que circulassem pela região estivessem isentas de taxas de entrada. A ata
também teria consagrado o princípio de liberdade de navegação do rio Congo e Níger. Sendo assim, a circulação de navios comerciais ou de transportes de passageiros permaneceria inteiramente livre. Porém, apesar de estabelecer para os dois rios as mesmas regras de liberdade, havia uma diferença fundamental entre eles. Para o Congo, seria instituída uma comissão internacional encarregada de assegurar o cumprimento das determinações da ata. Já para o Níger, onde o Reino Unido já tinha domínio de regiões da conferência, não havia um órgão internacional responsável por garantir a execução das decisões do encontro. Os representantes europeus reunidos em Berlim também definiram as regras de legitimação para as futuras anexações nas costas do continente africano. A partir daquele momento, para que novas possessões ou protetorados fossem considerados efetivos, seria necessário o envio de notificação aos demais países signatários da ata para viabilizar possíveis reivindicações.